E abra comigo em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre os 12 discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar de Pedro, um simples pescador transformado em pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Ajuda aí quem está do seu lado, quem sabe não encontrou o texto ainda, ajuda a encontrar. Lucas capítulo de número 5, no versículo de número 1. Quem encontrou, me dá um sinal que você achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que o fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podemos assentar, meus irmãos, glorificando esse Deus que vive e reina para sempre. Olhe para cá, por gentileza. Queridos irmãos, é impossível estudarmos sobre os 12 apóstolos de Jesus e não nos impressionar com a personalidade, as características do discípulo chamado Pedro. É interessante que na maioria das relações que falam acerca dos discípulos que foram escolhidos por Jesus, esse Pedro sempre aparece como o primeiro da lista. E como também, o último também, na maioria das vezes, é o mesmo, é Judas. É interessante que esse personagem, Jesus se dirigiu mais a ele, tanto para parabenizar algumas qualidades, como também para repreendê-lo. Então, entre os 12 discípulos, um dos mais citados nos evangelhos é o discípulo Pedro. Além do mais, em todo o Novo Testamento, 2 figuras aparecem como as mais citadas entre os personagens bíblicos, que é Pedro e Paulo. Então é impossível estudar acerca dos 12 discípulos sem se pressionar com esse discípulo que tem o nome de Simão e também chamado Pedro. Observe, o nome Simão, na língua hebraica, vem da palavra Shimon. E a palavra Shimon, ela é um derivado da palavra Shammai, que significa ouve, ou ouvinte, ou aquele que escuta. Ele também recebe aqui um apelido de Pedro. E esse apelido Pedro significa fragmento de rocha ou pedra pequena.
É interessante, meus irmãos, que isso aparece na Bíblia. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 42, diz: tu és Simão. E o texto diz assim: e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, porque a palavra Petros é no grego. Interessante que esse homem, onde ele morava? Pedro era morador das regiões da Galileia. Era da cidade ou das mediações de Betsaida, às margens do lago de Genezaré. E é dentro desse campo geográfico que esse homem, ele é chamado nas escrituras de filho de João. E algumas versões diz filho de Jonas, que aparece: tu és Pedro, Barjonas, filho de Jonas. Jonas e João são os mesmos nomes nos originais. E é interessante que quando a gente olha para a personalidade de Pedro, nós observamos também que ele é parente ou irmão de André. E nós falamos na semana passada sobre André, que através de João Batista, e ao ouvir João Batista declarar: eis o Cordeiro de Deus, André é aquele que vai levar seu irmão Pedro até Jesus. Qual é o ofício de Pedro? Pedro é pescador. Seu pai era um grande pescador do mar da Galileia. E Pedro herda esse ofício de seu pai. Então Pedro tinha um emprego que tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque Pedro tinha um barco. E nós sabemos que o pescador que tem o seu próprio barco é o chefe dos pescadores. Então Pedro é pescador. Como é que surgiu o chamado desse discípulo chamado Pedro? É interessante que Pedro foi conduzido, como eu disse agora há pouco, por André até Jesus. Em João, no capítulo 1, versículo de número 29, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, o irmão dele era discípulo de João Batista, chamado André. E quando André se encontra com Jesus, no versículo 41, ele vai até Pedro e diz assim: achamos o Messias. E Pedro vai até Jesus e Jesus declara: tu és Simão, mas tu serás chamado de Cefas, de Pedro, que quer dizer pequena pedra, ou fragmento de pedra. E esse homem recebe essa chamada de ser pescador de homens. É interessante, meus irmãos, que ele também tem um chamado pessoal. Além de Jesus referir-se a ele quando seu irmão André traz-o até Jesus, Jesus também faz um chamamento pessoal com o apóstolo Pedro. Como? O capítulo 5, versículo 1 de Lucas, que é o texto que lemos, diz que Jesus se aproxima do barco de Pedro. E a multidão cercava aquele barco. E Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar à multidão. Quando ele termina de pregar, ele olha para Pedro e fala assim: lança-te a mar alto. E quando o barco está a mar alto, Jesus ordena que ele lance a rede novamente. Só que a noite passada foi a noite de um trabalho que não deu muito certo. Não se pegou peixe. Mas pela ordem de Jesus, Pedro lança as redes ao mar. E a Bíblia diz que de maneira milagrosa, porque Pedro é um pescador experiente. Ele sabia que não ia dar certo uma pescaria humana. Mas quando Jesus fala, lança a rede, de uma forma sobrenatural, os peixes foram para as redes de Pedro. E a Bíblia diz que a rede quase se rasga. Tiveram que pedir auxílio de outro barco, porque eram grandes peixes que foram pescados à ordem e a mando de Jesus. E a Bíblia diz que quando termina isso, Pedro olha para Jesus e diz assim: lança-te de mim, ou sai de perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus abre a boca e declara o chamamento de Pedro. E o texto diz assim: não temas, lá no versículo 10 do capítulo 5 de Lucas, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Desde aí, esse Pedro vai seguir, ele deixa tudo e vai seguir Jesus. É muito interessante a linguagem do discipulado de Jesus, é que todos esses discípulos, quando foram chamados por Cristo, abandonam tudo para seguir Jesus. Esse é o preço do discipulado, renunciar tudo para seguir Jesus Cristo. É interessante que esse discípulo chamado Pedro é o mais velho de todos os 12. Por quê? Da onde a gente tira essa ideia? Alguns estudiosos afirmam que Pedro tinha aproximadamente entre 30 a 40 anos de idade. Os outros discípulos, uma faixa de 17 a 22 anos de idade.
Por que nós observamos que Pedro é o mais velho dos discípulos? Primeiro, ele era casado, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus cura a sogra de Pedro. Então Pedro aqui é um homem experiente, casado, e por isso que ele sempre aparece como líder pela sua experiência. Qual é a personalidade de Pedro? Aqui eu chamo a sua atenção essa noite. A personalidade e características de Pedro. Vamos lá. Se eu pudesse comparar a personalidade de Pedro com algum tipo de identidade na atualidade, eu diria para você que Pedro seria um nordestino cabra macho roxo, aquele nordestino lá do sertão, com a peixeira na cintura, com temperamento complicado e difícil. Conheceu gente assim? Eu diria que Pedro teria essas características. Por quê? Olha aqui para mim. Uma definição psicológica da personalidade de Pedro é, primeiro, o Pedro nos evangelhos, ele aparece como alguém impulsivo, emotivo, extrovertido. A personalidade de Pedro se enquadra na psicologia como chamada de temperamento colérico sanguíneo. Esse é Pedro, uma personalidade difícil. O que é, pastor, uma pessoa colérica? É uma pessoa que tem uma liderança natural. A personalidade dele é liderar. Aonde ele chega, ele chama atenção e lidera onde chega. Segundo, essa pessoa tem iniciativa rápida. É aquela pessoa que faz assim, ó, pá, foi. É agora. Nesse momento, é assim, é assado. É aquela pessoa que diz assim, ó, pau, se pau é pedra, pau é pedra. Se disser que pedra é pedra, ele falar que é pau, ele vai até o fim. Mesmo que ele vá lá e toque na pedra, é pedra, mas é pau porque eu disse que é pau. Porque essa pessoa que tem esse sentimento colérico, essa personalidade, ela tem uma coragem para se expor e tomar decisões. Não importa a consequência, mas o colérico, quando decide, está decidido e vai até o fim. Outra característica, esse Pedro é sanguíneo, ou seja, expressivo ao extremo. Fala antes de pensar, reage com emoções, demonstra afeto e intensidade. É um homem intenso, fala pelo cotovelo, não pensa antes de falar, é expressivo ao extremo. Outra característica, que é uma pessoa sanguínea, é alguém que, além de falar antes de pensar, suas atitudes são pautadas pela emoção. O que sente, faz. Vamos olhar isso na Bíblia. As características dele é observáveis nas Escrituras. Por exemplo, ele é impulsivo, ou necessidade de aprovação e pertencimento. É alguém que tem a capacidade de aprender com os erros e liderar. Vamos para a Bíblia? Primeiro, onde a Bíblia diz que Pedro é impulsivo? Agia antes de pensar, reagia antes de refletir. Por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 29 ao versículo de número 30. Quando Jesus está vindo andando sobre as águas, o versículo 29 diz assim, ó, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Na mesma hora que esse Pedro, pela impulsividade, viu Jesus andando por cima das águas, ele olhou e disse assim, se és tu, Cristo, é o Senhor, permita-me ter contigo por cima das águas. Emoção, vou botar o pé na água. Se é Jesus, eu vou andar por cima das águas. Mas ele não pensou nas consequências do vento e do mar. E no meio do caminho, quando esse Pedro começou a sentir o vento e começou a ver o mar se agitar, ele começou a afundar. Alguém impulsivo que age sem pensar. Outro exemplo, quando Jesus vai ser preso, em João capítulo 18, versículo 10, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Impulsivo, age sem pensar. Essa impulsividade pode nos afundar ou ferir pessoas. Pessoas impulsivas fala sem pensar, fere sem pensar. Pode causar dores, estresses e ferida na vida de alguém, porque não pensa na consequência e pior, às vezes toma decisões que não é para ser tomada e quebra a cara.
Quantos Pedros nós não temos na igreja? Hein? Pessoas impulsivas. Segundo, ele é emotivo e instável, ou inconstante, ou de atitude no papou. Agora, vai. Por exemplo, o seu coração falava mais alto e ele mudava de atitude de acordo com a pressão. Por exemplo, quando você vê Mateus 16, quem diz os homens que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele responde com impulsivo. O Pai revela, ele é espontâneo. Mas quando Jesus fala de sua morte, de seu sofrimento, de sua dor, esse Pedro vai dizer assim: não, Senhor, não faças isso, não acontecerá isso. E no versículo 23, Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. O Pedro que falou pelo Pai que Jesus é o Cristo, é o mesmo Pedro que alguns minutos depois vai ser usado pelo diabo e vai ser repreendido por Jesus. Como esse Pedro é instável e emotivo. Ou seja, quando a gente é instável, mas Cristo é paciente na sua escola para moldar a vida de Pedro. Mesmo Pedro sendo impulsivo, emotivo e instável, Jesus escolheu Pedro, porque todos nós carregamos algumas personalidades complicadas, mas isso não nos tira o fato de que nós somos escolhidos por Cristo. Jesus te escolheu e Ele está trabalhando na tua personalidade. Alguém está aqui nessa noite entendendo o que Deus está falando? Olha para esse crente bonito aí do teu lado aí, me ajuda a pregar. Diga assim para ele: tu é cheio de defeito. Pode falar. Diga: mas Jesus te escolheu assim mesmo. Fala para alguém assim: você está na escola de Jesus. Jesus não desiste de você. Jesus está trabalhando em você. A igreja é cheia de Pedro, é cheia de João, é cheio de Tomé. Mas o Cristo que chamou eles é aquele que continua trabalhando no nosso caráter. Nós estamos nas escolas de Cristo. O discipulado de Jesus é um tratamento no nosso caráter. Todos entendem que estamos sendo trabalhados por Deus. Terceira característica pessoal de Pedro. Esse Pedro, ele tinha necessidade de aceitação. Aonde ele chegava, ele precisava ali ser aceito. Por exemplo, em Lucas 22, 57 a 60, quando ele vai seguir Jesus de longe, quando Cristo está sendo julgado, alguém pergunta assim: tu és um deles. Aí Pedro, com sua personalidade, vai dizer o quê? Eu nunca vi esse homem. Porque o ambiente que ele estava, se ele falasse eu sou um deles, ele poderia ser preso também. Então Pedro é moldável no ambiente aonde ele está. E gente assim tem problemas. Porque ou as pessoas te aceitam como você é, ou você não pode mudar para tentar ser aceito pelas pessoas. Deixa Deus trabalhar no teu caráter. Quarto, aonde na Bíblia aparece esse Pedro sendo um líder nato. A personalidade de Pedro é ser um líder nato, ou seja, extrovertido, sempre à frente, referência natural para os outros. Olha só a relação. No livro de Mateus capítulo 10, versículo 2, olha quem é o primeiro da lista. Bota aqui pra gente, minha amiga, por gentileza. Mateus 10, versículo 2. Vamos lá, Rayane. 10, 2. Olha o que diz aqui, ó. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, que é o quê? Pedro. Ele aparece sempre o primeiro, mostrando a sua liderança. Outro exemplo, bota aqui pra gente em Atos capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz o texto sagrado. Lá depois de o Espírito Santo ter sido derramado no Pentecostes. Atos 2, lá no versículo de número 14. Quem é que se levanta para pregar? Pedro. Olha o que diz o texto. Olha aí. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Então Pedro tem uma personalidade de liderança. Foi escolhido para liderar.
foi escolhido para ser alguém que tomasse as rédeas, é uma das colunas da igreja de Jerusalém. E é interessante, irmãos, que todas essas características, até preocupantes do discípulo Pedro, não tira a evidência de que Jesus escolhe Pedro para liderar. E sabe o que me chama a atenção? É que se todos nós entrássemos numa peneira de defeitos e qualidades, nenhum de nós teríamos condições humanas para liderar alguém. Mas a graça que chama, a graça que capacita, chama gente que precisa ser tratada. Mas isso não significa que não somos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu, mesmo que os defeitos sejam notórios em nossas vidas. Quem entende isso essa noite? A graça escolhe gente impulsiva, inconstante, afoita. E é interessante, meus irmãos, pegando esse ensejo, a igreja ela é um hospital de tratamento para todos os tipos de pessoas. Se você disser para mim assim, pastor, eu vou sair da igreja porque tem muito defeito. Ela tem defeitos sérios. Porque se nós colocássemos todo mundo aqui numa balança, meu irmão, não escapava nenhuma. Todos nós temos sérios problemas para sermos tratados por Deus. Mas o que me chama a atenção, o chamamento de Pedro? É que Jesus não chamou Pedro por ser perfeito. Não. Mas porque via nele um coração disposto a ser moldado. Pedro não é perfeito, mas o coração de Pedro estava disposto a ser moldado por Jesus Cristo. Cadê os que estão dispostos a serem moldados por Deus? A nossa impulsividade pode nos levar a erros, mas nas mãos de Cristo, Ele pode transformar a impulsividade em coragem e ousadia para a pregação do Evangelho. É isso que Jesus faz com Pedro. Pedro vacilava diante da pressão, mas Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus não vai desistir de nós. Ele está trabalhando no seu caráter. Cristo não rejeita as nossas fraquezas, mas Ele as transforma em plataformas para a sua glória. Deus está tratando a nossa vida. Alguém está aqui nesse culto ainda? Pedro negou Jesus por medo, mas a história conta que ele foi restaurado e levantado para ser um instrumento na mão de Jesus. O discipulado não apaga a nossa personalidade, mas redime e direciona para o propósito de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. O homem inconstante tornou-se rocha, tornou-se líder, tornou-se coluna, porque o discipulado de Jesus forma caráter no meio das nossas falhas. Eu sou falho, mas Jesus está trabalhando na minha vida. Se Jesus fez de Pedro um líder cheio do Espírito Santo, Ele também vai trabalhar na sua vida e levantará você para ser um líder de uma geração. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Cristo não chama capacitados, porque se fosse um chamamento de capacidades humanas, nenhum deles estariam na lista. Ele não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Pedro é a prova viva disso. Ele vai nos capacitar, Ele vai trabalhar na nossa vida. Estamos na escola do discipulado de Jesus. É Pedro tratado por Cristo para uma grande obra. Deus está trabalhando na sua vida. Quem está recebendo essa palavra? Tem alguém aqui nesse culto essa noite? Levanta as duas mãos aí para cima em nome de Jesus. Olha essas mãos que Deus vai usar aí. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Vai lá, vai lá, vai lá. Diga, nós estamos na escola de Jesus. Diga a Ele, não vai desistir de você. Diga a Ele, vai trabalhar na sua vida. Diga, aquele que começou a boa obra vai concluir até o dia de Cristo. Diga a Ele, não desiste de você. Você está na escola de Jesus. Ele te escolheu. Cadê os escolhidos de Deus aqui nessa noite? Aleluia. E é interessante a liderança de Pedro. Por exemplo, uma passagem muito marcante na vida de Pedro, mas muito marcante mesmo, é quando Pedro faz a confissão da pedra angular da igreja. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 18. É um texto que todos nós conhecemos, né? Quando Jesus pergunta assim, quem diz os homens que eu sou? Né?
Olha lá, o versículo 18. Bota o versículo de número 17 para a gente poder chegar no 18. Jesus respondendo, bota o 16, por gentileza. Olha aqui, ó. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Quem diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o versículo de número 17, Jesus responde dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Olha o versículo 18. Aqui é a confissão da pedra angular. Olha o que Jesus diz. Porém, também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro é Petros, pequeno fragmento de uma pedra. Olha o que ele diz aqui, ó. E sobre esta pedra, no grego Petra, rocha de esquina, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A confissão de Pedro fez Cristo declarar a pedra fundamental da igreja. E é claro que algumas pessoas perguntam assim: pastor, qual é a pedra angular da igreja? É Pedro ou a confissão? Eu nem vou responder isso. Eu vou deixar Pedro ensinar para a gente. Bota aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vou deixar Pedro responder. Quem é a pedra da igreja? Ouviremos agora a resposta de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, lá no versículo de número 4. Nós vamos ler bem forte. Vamos lá. 1, 2, 3. E chegando para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo 5. Olha aí, ó. E vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Ele é a pedra viva. Olha aqui o texto, ó. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Jesus, a rocha viva, que a igreja está estabelecida, e nós somos as pedras também desse edifício. Então Jesus declara a confissão de Pedro como a base da nossa fé. Esse é Pedro. Agora olha aqui para mim. Eu preciso da sua atenção agora. É claro que a figura de Pedro, a pessoa de Pedro, ela é fundamental para a história da igreja. Mas como nós humanos temos o costume em comum de sempre apontarmos os defeitos das pessoas, nós não podemos esquecer do momento crucial na vida de Pedro. O momento onde nós conhecemos como o fracasso de Pedro, o fracasso momentâneo desse homem. Porque a gente é acostumado a apontar esses momentos de queda, de vacilos. Porque dentre os 12 discípulos, nós tivemos 2 homens que marcaram muito. Um que negou, que é chamado de Judas, o que traiu, que é chamado de Judas, e o Pedro que negou. É claro que desses 2 personagens, a única diferença é que um se arrepende e o outro não se arrepende. Um sente arrependimento, o outro sente remorso. Esse Pedro, em seu erro, nos chama a atenção, porque a personalidade de Pedro, sua impulsividade, ela precisava de uma intercessão particular de Jesus. De todos os discípulos, Jesus orou pela vida de Pedro antes da crucificação. Bota aqui para mim Lucas capítulo 22, no versículo de número 31. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 31. Olha o que Jesus diz para Pedro. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Quando Jesus olha para Pedro antes da crucificação, ele avisa Pedro de que Satanás pediu para cirandar, para andar, para enganar a Pedro. E Jesus, em sua misericórdia, ele roga ao Pai pela vida de Pedro, para que Pedro não desfalecesse.
E ele diz mais: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. É interessante que a impulsividade de Pedro faz Jesus rogar pela vida dele. Sabe o que é interessante? A palavra rogar aqui na língua grega é a palavra edenten, que significa o que, pastor Janderson? Segundo alguns léxicos, significa pedir com intensidade, suplicar, implorar, rogar com urgência, usar de súplica, pedir com necessidade, clamar em oração, apelar a alguém por ajuda, especialmente numa atitude de dependência humana. É um verbo muito forte, que significa pedir com urgência por alguém. Jesus orou pela vida de Pedro, e não só por Pedro, pelos discípulos também. Em João, no capítulo 17, Jesus orou ao Pai: Pai, eu oro por aqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E Jesus também orou por nós. Cristo diz assim, eu não oro só por estes que me destes, mas eu oro por aqueles que crerão em mim. Guarda-os em teu nome. Jesus orou por Pedro, porque viu em Pedro uma vulnerabilidade de queda. Nós estamos de pé, porque Jesus é o nosso intercessor. Jesus orou por Pedro. Sabe o que é interessante? É que quando Pedro estava prestes a cair, Jesus estava de joelho em favor dele. Alguém está aqui nesse culto ainda? É interessante que uma fé frágil, mas a permanência de pé é por conta do Cristo que intercede por nós. Mesmo no momento da queda de Pedro, já havia uma oração de Cristo garantindo-lhe restauração. Antes mesmo da queda, Jesus intercede. Ele ora. A vitória de Pedro não estava na sua força, mas na oração de Jesus pela vida dele. A nossa maior segurança, a nossa maior firmeza é a intercessão de Cristo. Ele é nosso mediador, nosso sumo sacerdote. Ele nos sustenta, é Ele que intercede pela gente. A gente tem tudo para cair, mas a graça de Cristo nos sustenta. Jesus orou pela vida de Pedro e Ele também intercede pela tua vida. Aleluia. Olha para o teu vizinho aí de novo, diga assim: você só está de pé por causa de Jesus. Diga: você só está aqui essa noite por causa de Jesus. A gente só está adorando a Deus aqui por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, a gente já teria caído há muito tempo. Se não fosse Jesus, a gente já tinha desistido há muito tempo. Mas a graça nos sustenta, a presença de Jesus nos sustenta, a intercessão de Cristo nos sustenta. Olha o baque do erro de Pedro. Por exemplo, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu orei por ti. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E sabe o que é interessante? Cristo vai dizer para ele. Olha que interessante. Volta lá para o capítulo 22 de Lucas. Jesus orou por Pedro. No versículo de número 33, o Pedro impossível vai dizer assim, olha aqui. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. É o Pedro impossível. É o Pedro do culto. Quando foi que Pedro disse isso? No momento da ceia. Jesus ceia com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. Ele diz: Pedro, eu orei por ti. O diabo estava cirandando, Pedrão, mas eu orei por ti. Quando tu te converter, confirma os irmãos. Tu é líder. Eu orei pela tua vida. Aí Jesus fala, sobre a prisão. No momento da ceia, da empolgação da comunhão, na hora de um culto de ceia, é normal que a nossa impulsividade declare: eu morro por Jesus. Se for preciso, eu vou para a prisão por Jesus. Eu vou morrer contigo se for preciso, Jesus, na hora do culto. Da empolgação. Ou seja, a emoção da ceia. A emoção do culto. Pedro fala com impulso. Às vezes, olha aqui para mim. Na empolgação, nós declaramos amor e coragem, mas a verdadeira fidelidade se revela no tempo da crise, da frustração, do desânimo. Pedro prometeu morte, mas pouco depois negou. E sabe o que é interessante? Nossas palavras podem ser grandes, mas é as ações que confirmam a nossa fé em Cristo. A empolgação na ceia não substitui a nossa fidelidade na prática.
Pedro nos ensina que a coragem declarada sem dependência de Cristo é frágil, mas a coragem sustentada na prática, na vida, na perseverança. Não precisamos esconder a nossa vulnerabilidade. Parece que Pedro quer ser aceito. Não, eu vou morrer contigo. Eu vou preso contigo. Porque Jesus conhece a nossa limitação. É por isso que ele intercedeu por Pedro. O Pedro impossível, eu vou para a morte. Aí Jesus fala, eu te conheço, cabra. Eu sei quem é teu coração. Eu sei a tua impulsividade, a tua vulnerabilidade. Eu sei que o diabo vai se irandar. Eu sei que você vai se dispersar, que você vai negar, que você vai sofrer. Eu sei o que você vai passar. E Pedro no culto, ele é alguém empolgado, mas na realidade, chega o traidor. E é interessante que Pedro, ele começou a decair. Exemplo, Jesus vai para o Getsemane e leva os seus amigos, porque Pedro é amigo de Jesus. Mas no capítulo 26, versículo 40, esses discípulos dormem e não oram com Jesus. E Jesus vem e diz o quê? Não consegue dormir comigo, não consegue vigiar comigo nem por uma hora, porque os olhos deles estavam pesados. A Bíblia também diz que quando o Judas chegou e beijou Jesus, na hora da agonia, o Pedro era o homem que andou com Jesus 3 anos, mas a peixeirinha estava aqui. Quando foi prender Jesus, ele saca a espada e corta a orelha de Malco. Uma outra característica de Pedro demonstrada foi que quando Jesus foi preso, lá no capítulo 18, versículo 15 de João, Pedro e João seguem Jesus até o lugar do julgamento com o sacerdote. João tem influência ali e consegue que Pedro entre juntamente. Quando Pedro entra, a Bíblia nos fala que estavam alguns servidores ali, perto de uma brasa, numa fogueira, que se aqueciam. E Pedro estava ali também. Lá no capítulo 26 de Mateus, no versículo 69, Pedro, assentado no pátio, aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Pedro olha para a criada e diante de todos, no versículo 70, ele diz assim, não sei o que tu dizes. No versículo 71, saído para o vestíbulo, outra criada o viu e disse ao que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno. 72, ele olhou e disse, não conheço tal homem. No versículo de número 73 fala assim, e daí a pouco aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala denuncia. Andar com Jesus faz a gente falar igual ele, agir como ele. A personalidade de Pedro denunciava, tu és um deles, tu fala como ele. Aí a Bíblia diz, versículo 74 de Mateus 26, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseram, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou? Lucas 22, versículo 60. Diz assim, Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61, de Lucas 22. Diz assim, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor. Esse olhar quebrou Pedro. Porque quando Pedro disse assim, eu não conheço esse homem, Jesus sendo julgado, ele se vira e olha no olho de Pedro, no olhar profundo, sincero, que quebrou Pedro, que mostrou os defeitos de Pedro, que mostrou o fracasso de Pedro, que mostrou a verdade que ele disse, tu me negarás. O olhar de Jesus foi tão profundo, que desmanchou a coragem falsa de Pedro, mostrou a verdade do seu coração. Você ia negar, você não vai me negar. Não, eu morro. A verdade aparece no olhar de Jesus. O olhar de Cristo não condena, mas confronta. Você me negou. Às vezes,
o olhar sincero é poderoso para nos fazer cair em si. Eu sou isso mesmo. Eu sou impossível mesmo. Pedro não caiu pelo medo, mas foi desmanchado do amor quando ele olha nos olhos de Jesus. O olhar de Jesus toca onde ninguém pode alcançar, consciência. Dentro de Pedro não há falha que escape o olhar de Jesus. Nenhum olhar de Cristo falha quando quer nos restaurar. Mostrou quem Pedro é de verdade, o olhar que desmancha, que revela, que confronta. Cristo olha no olho de Pedro, o olhar silencioso, mas o olhar que fala mais alto que qualquer palavra de homens. E quando Jesus olhou no olho de Pedro, ele vai chorar amargamente, porque a queda machuca, o erro dói, o fracasso machuca. E é normal que no meio da caminhada tenhamos errado de alguma forma, porque você pode falar mal de Pedro, mas nós negamos pelas nossas atitudes e pecados e falhas que cometemos contra ele. E não é só uma vez. O Pedro que negou sai chorando, cabisbaixo, porque foi um desmanche de tudo aquilo que ele dizia dele: eu vou morrer contigo. Isso aqui é uma realidade, porque às vezes cantamos: te louvarei, não importa as circunstâncias, mas depois que o culto acaba, a gente nega Deus na vida cotidiana. Desmanchou Pedro. O Pedro que agora cai dele uma máscara de coragem, de impulsividade. Agora o Pedro está quebrado. Jesus vai para a cruz. Aí você me pergunta: como é que não estava Pedro no sábado? Qual é a diferença de Pedro para Judas? Judas vai se enforcar, mas o Pedro ainda crê que o domingo vai surgir. Ele está chorando, ele sai esmagado, mas a Bíblia diz: nenhum do que tu me deste se perdeu. Se você é discípulo de Jesus, deixa eu profetizar para a sua vida: ele não desiste de você, ele não abre mão de você. As tuas frustrações não destroem a chamada de Deus para você. Ele não desiste da tua história. O Pedro que caiu vai passar pela restauração de Cristo, porque Deus não abandona, Ele restaura. Eu creio num Deus que restaura vidas. Alguém crê num Deus que restaura nessa noite? Domingo de manhã, aleluia. No capítulo 20 de João, as mulheres vão até o túmulo, a pedra está removida. Ela vai contar para Pedro e João, eles dois correm, um mais rápido que o outro. Quando chegou lá, estavam os lençóis e um lenço dobrado. Eles voltam, Jesus aparece e diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora, mesmo quando Jesus aparece para todos, Pedro precisava de uma restauração pessoal. Aqui eu quero te pegar aqui nesse texto. Bota o capítulo de número 21 de João aqui. O versículo de número 1. Olha o que diz o texto. João capítulo 21, no versículo 1. Olha para cá. Olha o que diz o texto. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Olha aqui. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que é Bartolomeu, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Beleza, Cristo ressuscitou. Ele apareceu para a gente, mas eu não quero mais liderar. Eu vou voltar a pescar. Eu não tenho coragem mais de ser líder. Eu não tenho coragem mais de ser apóstolo. Eu vou voltar a pescar. Eu não quero mais. Estou frustrado. Eu neguei. Todo mundo é prova viva que eu neguei. Ele olhou nos meus olhos. Eu não tenho mais coragem. Vou voltar a pescar.
Aí o texto bíblico diz: e disse-lhes eles, também nós vamos contigo. Olha a liderança de Pedro. Se Pedro vai pescar, os outros vão. É o líder frustrado. O líder frustrado leva os outros. Por que o diabo gosta de atacar a liderança? Por que o diabo quis cirandar em Pedro e não nos outros? Porque Pedro é líder. O diabo sabe se mexer com o líder, mexe com os discípulos. Pedro volta para pescar e ainda leva a cambada com ele. Eu vou contigo. Voltou a pescar. E quando eles subiram para o barco, naquela mesma noite, nada apanharam. Porque todo investimento fora dos propósitos de Deus é falência. Tu não serás mais pescador de peixe, mas de homem. E ele volta a pescar, não adianta. Não tem volta. Quem põe a mão no arado não volta atrás. Não tem volta. Ele volta a pescar. Mas olha o que acontece, coisa linda, ó. E sendo já manhã, Jesus volta à praia, se apresenta na praia. Mas os discípulos não conheciam que era Jesus. Olha o versículo de número 5. E disse depois Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Olha o versículo de número 6. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E quando lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se da túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Olha Deus restaurando Pedro. Olha o versículo de número 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixe. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Jesus já tinha assado um peixe. Ele acendeu o peixe, deixou assando e disse assim: eu vou restaurar alguém. Ele vai lá no barco, quando ele chega, o peixe estava assando, esperando Pedro. Olha o que diz o texto. E disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. 12. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Todo mundo calado. E Jesus lá para restaurar Pedro. Olha o que diz o versículo 13, né? E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. Ele traz os discípulos para a comunhão. O texto bíblico diz que Pedro reconhece. Aí vem o diálogo da restauração. Versículo 15, bota aqui. Aqui Jesus restaura Pedro. Depois de terem jantado, Jesus vai com Simão Pedro e diz o quê? Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, 16. E tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17, terceira vez. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? Aqui nós precisamos de um trocadilho no original. Vou lhe explicar isso. Olha aqui para mim. A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está perguntando assim: Pedro, agapas-me? Amor agape, amor verdadeiro, amor sacrificial. Aí Pedro responde o quê? Senhor, filos-se, eu gosto de ti. Ele foi sincero. Já não é mais o Pedro da ceia, impossível. É o Pedro que vai dizer: eu gosto porque eu neguei. Eu não vou ser impossível. Eu vou ser sincero. Eu vou ser verdadeiro. Mas mesmo assim Jesus diz:
apacenta os meus cordeiros. Tu me negou, mas eu te escolhi. Eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. Apacenta. Não é para voltar a pescar. Tu tem chamada. Tu vai apacentar. Tu vai cuidar. A segunda vez Jesus vem e diz o que? Pedro, agapas-me. E Pedro fala: Senhor, filam-se, eu gosto de ti. A segunda vez: apacenta meus cordeiros. Eu não desisto de você. Eu te chamei. Lidera. A terceira vez muda. Agora Jesus desce. E quando Jesus desce a terceira vez, ele chega e diz assim para Pedro: ó, files-me. Pedro, tu gosta de mim? Ele desce. Aí Pedro entristece, por quê? Porque a terceira vez ele percebeu. Ele perguntou se eu amo ele, eu disse eu gosto. A segunda vez eu amo ele, eu disse gosto. A terceira vez ele desceu, eu gosto de mim, Pedro? E ele vai dizer a terceira vez, eu gosto. Ou seja, ele se entristeceu porque ele percebeu que Jesus percebeu que ele não estava respondendo à altura. É o Pedro sincero e transformado. Mas quando Jesus olha, ele vai dizer: Pedro, apacenta. Eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. Eu estou declarando no nome de Jesus, levante a mão direita. Independente do que aconteça, os céus não abrem mão da sua chamada. Não, vou repetir porque só alguns irmãos deram glória. Aconteça o que acontecer, os céus não abrem mão da sua chamada. Ainda que você esteja frustrado, desacreditado, aflito, querendo desistir, Jesus vem aqui dizendo para você: ainda que você ache que não me responda à altura, eu não desisto de você. Eu te chamei, a chamada ainda está de pé. Vou repetir: a chamada ainda está de pé. Ele te escolheu. Aleluia. Ele não desiste da gente. É normal que há momentos que a gente fala assim: eu não quero mais. Eu não quero mais lidar com gente. Eu não quero mais. Aí ele vem, apacenta. Exerce a tua chamada. Eu não te quero pescando peixe. Eu te quero pescando homens, Pedro. Eu não desisto de você. Eu não abandono a tua chamada. Aí ele vai começar a declarar. Bota o versículo 18. Ele vai dar direcionamento. Olha o que ele diz. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingis a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, ele dá direção para Pedro. Quando fores velho, estenderás as tuas mãos. Está falando como Pedro iria morrer. E ao outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, Pedrão, tu vai exercer a tua chamada. Tua mão vai estar estendida. Vão te levar para onde tu não queres. Ou seja, mesmo após falhas graves, Cristo reafirma o chamado e prepara Pedro para servir até o fim. É até o fim, não tem volta. Alguém está entendendo essa palavra aí, irmão? Ele fala: tu vai morrer com as mãos estendidas, Pedro, não tem volta. É Deus falando para alguém essa noite: eu te escolhi, não tem volta, é até o fim, é até o fim. Vou repetir: é até o fim, é até o fim. Aí nós temos um Pedro antes da restauração: impulsivo, colérico, inconstante, afoito, impulsivo. Agora o Pedro depois, rapidinho, concluindo. Em Atos capítulo de número 2, versículo 14, ele é líder da igreja no Pentecostes.
O Pedro, cheio do Espírito Santo, não tem medo, ele se levanta e prega. Isso aqui não é embriaguez, mas é promessa de Joel que diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Pedro se levanta para pregar. Segundo, o Pedro negou, mas foi restaurado. E o Pedro, depois da restauração, vai orar na hora nona no templo. Atos capítulo 3, versículo 6. E a Bíblia diz que o paralítico é curado para a glória do nome de Jesus. Jesus não desiste de você. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 12 em diante, que maravilhas vão acontecendo, porque aquele paralítico foi curado. E ele vai dizer: por que vocês estão olhando para mim? Eu não curei este homem. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que glorificou seu filho. É um Pedro que testemunha milagres. Por que Jesus não desiste de Pedro? Porque em Atos capítulo 5, versículo 19 ao 20, ele vai pregar diante do Sinédrio. Importa obedecer a Deus do que os homens. Por que Jesus não desiste de Pedro? Porque em Atos capítulo 5, versículo 3, ele é líder. Ananias e Safira pega a oferta que era para Deus, são mortos. Olha que lindo, o texto bíblico diz, no capítulo 10 de Atos, que ele entra na casa de Cornélios para pregar o evangelho, vê a visão de um lençol cheio de animais impuros, e ele chega falando assim: ó, não era para mim estar aqui, eu sou judeu, vocês são gentios, mas Deus disse para mim numa visão: não chama de impuro aquilo que eu já santifiquei. E eu estou aqui, prega para a gente, Pedro. Quando Pedro começou a pregar, a Bíblia diz: e caiu sobre eles o Espírito Santo, falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer: agora eu sei que Deus não despreza os gentios, mas deu para eles aquilo que foi derramado por nós. Ou seja, Pedro prega na casa de Cornélio e Jesus muda a trajetória daquela casa. Quem é esse Pedro? Foi preso. Em Atos capítulo 12, mas um anjo entra e tira da prisão. Agora vem cá. Após o livro de Atos dos Apóstolos, esse Pedro lidera a igreja de Jerusalém. O próprio Paulo vai dizer: a Pedro é o ministério da circuncisão, para mim o da incircuncisão. E quando Paulo vai para os gentios, Pedro lidera a igreja de Jerusalém. Eu não desisto de você. Há uma chamada grandiosa para a sua vida. Segundo, Pedro também, segundo a história, exerceu liderança na igreja em Antioquia. Ou seja, ele vai fortalecer a fé, a comunidade cristã. Terceiro, a tradição diz que Pedro chega em Roma, onde desempenhou um papel fundamental naquela igreja. Eusébio escreve na história eclesiástica assim: Pedro, de nacionalidade galileia, o primeiro líder dos cristãos, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde, pregando o evangelho, continua 25 anos liderando nessa cidade. Por que Jesus não desiste de Pedro? Porque tem uma chamada na vida de Pedro. Deus olha o amanhã, Deus olha o teu futuro. Alguém está aqui nesse culto ainda? Vou concluir. O texto, a história nos conta que em Roma, diante de Nero, próximo onde é hoje o Vaticano, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Motivo: a perseguição de Nero contra a fé e liderança cristã. Pedro negou, mas dessa vez, diante de Nero, crucificado de cabeça para baixo, Pedro não nega a fé. Pedro termina os seus dias cumprindo os propósitos de Deus na vida dele. Ele não desiste de você, porque aquele que começou a boa obra vai concluir. Tem uma chamada de Deus para a sua vida. Alguém está aqui nesse culto, tem uma chamada de Deus para a sua vida.
A chamada ainda está de pé. O Deus que restaura ainda está nesse culto essa noite. Cadê os crentes desse lugar? Fica de pé comigo nessa noite. Ele não desiste de você. Há uma chamada gloriosa na sua vida. Você pode estar passando um momento crucial de desistência, de negando, alguém desistindo, mas o Cristo que restaura vem nesse culto dizendo para você: apacenta, lidera, eu te escolhi, eu te chamei, eu te escolhi. Às vezes, irmãos, é normal que há vontade de desistir. Às vezes a gente não quer se envolver mais com nada. Às vezes a gente está tão abatido, tão desesperado. Só que esse momento que Pedro está passando não se resume o que ele vai viver. Você vai viver os propósitos de Deus até o último dia da sua vida. Os céus vai concluir essa grande obra na sua vida. Fala para alguém do teu lado, diga assim: Deus vai concluir a obra na tua vida. Fala para alguém: você não vai ser perdido no meio do caminho. Diga: Deus não vai perder você para o diabo coisa nenhuma. Ele não desiste da sua trajetória. Ele tem uma chamada poderosa na sua vida. Cadê aqueles que entendem que Deus é um Deus que restaura? Deus é um Deus que não desiste da sua história. Ei, ele veio aqui dizer assim: ei, eu não desisto de você. Eu tenho uma chamada na sua vida. Eu tenho uma história linda para o teu ministério. Esse momento não resume a tua história, Pedro. Há uma restauração de Deus para a sua trajetória. Há uma restauração de Deus para o seu ministério, para a sua vida. Receba nessa noite esse renovo espiritual agora. Aleluia! Levante a sua mão para cima nessa noite. Comece a adorar esse Deus vivo, o restaurador de ministério, o restaurador da chamada, o restaurador de Pedro, o restaurador dos discípulos. Nenhum do que tu me deste se perdeu. Ele vai até o fim pela tua vida. Aleluia. Vamos louvar, vamos louvar. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. É isso aí, Pedro. Decidido a largar tudo e parar. Mas ele não desiste de você. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Aí. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar que é. Recebe renovo aí. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar e volte para o mar alto? Volta, 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 volta. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar e volte para o mar alto? Aleluia. No lugar da tua vergonha eu Restaura, vou te Deus. honrar. Meu Deus. Filho, eu vou te honrar. Cadê os adoradores aqui? Cadê quem é chamado por Deus aí? Ele não desiste de você. Recebe renovo aí.
mandou você parar e volte para o arauto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar e volte para o arauto? No lugar da tua vergonha Levanta a mão para receber. Filho, eu vou te honrar. Recebe aí, renovo espiritual. Filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Eu vou te esperar no mar. Aleluia! Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe voltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Recebe renovo aí. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o arauto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Renova, E Jesus. volte para o arauto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vem baixinho, vem baixinho. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar e volte para o arauto? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar e volte para o arauto? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Levante as suas mãos aos céus. Há uma unção de renovo sobre essa casa.